Oi, gente, sejam bem-vindos ao Psicopauta. Estamos aqui indo para mais um episódio. Meu nome é Rafael Dutra Eu sou o João Augusto. e hoje a gente está aqui com Jéssica Caiado. A Jéssica, ela é psicanalista, ela é escritora, ela é integrante do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília e hoje ela está aqui para falar para a gente sobre um tema inusitado que é sobre o amor e da maneira que talvez só a Jéssica vai saber explicar para a gente. E ela já vai falar para vocês por quê. Mas antes de tudo, Jéssica, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito legal ter a sua presença e por você ter topado participar desse projeto. Eu que agradeço vocês por esse convite tão inusitado para mim. Já conheci o projeto, inclusive, do Psicopauta, alguns colegas já gravaram aqui com vocês, e agradeço imensamente esse convite. Estou muito animada. Vamos começar um pouquinho, Jéssica. Para quem não conhece você, para quem colou de desavisado aqui, quem é você? Como você chegou até aqui? Como que esse tema, né, do amor ele surgiu no seu percurso? Por que o amor também? Ixi, é muita coisa. Eu cursei graduação de psicologia na Católica, né, Universidade Católica de Brasília. E eu sempre fui atravessada pela psicanálise, e ao final a gente faz a monografia. E a minha monografia foi sobre o desamparo e o fracasso do sistema prisional. Aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com amor, né? Se a gente está falando de desamparo, a gente também fala do fracasso da civilização em relação à felicidade, essa promessa civilizatória. Inclusive, uma das saídas que se encontra é do amor. Então, desde lá, eu já estudava sobre a temática do amor. O amor começa após tal desamparo, ao fracasso, muitas vezes se entendendo o amor como o desamparo, na verdade, como uma falta de amor, né? Então, se tem desamparo, faltou o amor, como se o amor desse resposta a tudo. E depois eu entrei no mestrado na Universidade de Brasília, e o meu tema de pesquisa foi um pouco mais clínico, foi sobre transferência e amor, um enlace pela ética. Eu estava realmente tomada com as questões do analista, e eu ficava pensando qual que é a relação entre a transferência e o amor. A transferência é amor? Então, eu ficava realmente com essa questão. Fiz 3 capítulos sobre isso, um rastreio inteiro sobre a transferência, um segundo capítulo diferenciando um pouco a ética da moral, para entender o que é isso da transferência de fato, e no último capítulo, mais enlaçado com Lacan, para falar do banquete de Platão, Seminário 8, trazendo aí todas as questões, com Sócrates. Você fez uma grande epistemologia, né? Você foi atrás realmente de tudo que poderia explicar aquele termo. Inclusive, ainda são questões aí para um futuro aí doutorado, que eu acabei não entrando por conta da pandemia, mas continuei com os estudos no Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, que é ligado à Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e à Internacional dos Fóruns. Então, a gente tem aí por 2 dispositivos base, o cartel e o passe. E no cartel eu continuei estudando sobre transferência. Então, são sempre questões que eu tento ir embora, mas sempre voltam. O que é o Fórum Lacaniano de Brasília? Explica aí para quem às vezes não conhece ainda. É uma instituição de psicanálise, mas eu chamo mais que uma instituição, é uma escola. E uma escola, ela pressupõe esses 2 dispositivos. Nós temos, inclusive, seminários abertos à comunidade, então, para quem realmente quer ouvir um pouco do que é o fórum, eu, inclusive, coordeno um seminário, que é do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, a transferência é um deles. Então, é sempre um prazer, assim, ouvir as pessoas, e atualmente eu estou como coordenadora. E nessa função, muitas pessoas procuram realmente para estudar em cartel. Às vezes, pessoas que são membros do fórum, às vezes, pessoas que não são. Então, é muito interessante o cartel também como essa porta de entrada, para começar realmente a ver essa escola. E nós temos o fórum em Brasília, temos fórum em São Paulo, no Rio, em outros países. Realmente é uma comunidade de psicanalistas, que eu acho super interessante. Realmente dispostos a sustentar a ética aí da psicanálise. E qualquer pessoa pode fazer parte?
Qualquer pessoa pode fazer parte, mas olha, é que nem qualquer pessoa pode ser psicanalista, sabe? Aquela história. Na Entendi. verdade, sustentado realmente por um desejo muito forte ali, né? De entender um pouco o que é escola, o que se passa, o que é, por exemplo, a escola de psicanálise, que é internacional dos fóruns. Tem aí várias diretrizes mesmo, né, dessa prática, porque às vezes a gente acha que estudar psicanálise com os pares em uma escola é super importante, mas o fazer escola também né? Você conseguir difundir a psicanálise, você conseguir transmitir algo aí do intransmissível, e eu acredito que o fórum faz isso muito bem. Eu, inclusive, comecei a ler psicanalistas que eu nem sabia que era do fórum, depois que eu fui me dar conta. Por exemplo, um que vocês devem conhecer, que é o Antônio Quiné. Então, isso para mim foi super interessante, a Colette Soler, inclusive, né, como precursora aí na França. Então, é de lá que vem o campo lacaniano. Legal, então é um estudo muito mais específico, né, da psicanálise do que o que chega a gente, às vezes, na universidade. Dá para quem ama psicanálise consegue entrar a fundo, né, mergulhar de verdade ali no estudo. É porque a formação ela é contínua, né? Então, ainda mais com Lacan, isso continua. E então tem análise, né? Sempre falam, né? Da análise, estudos pessoais e supervisão, o tripé da formação. Mas eu acho que quando você está numa escola de psicanálise, isso te mobiliza muito mais. Você tem que realmente estar sustentado pelo desejo, não por uma demanda, né? Então tem que ser algo ali que você vai reforçar todo dia essa aposta nessa formação. Tem que ser apaixonado mesmo, né? Fazendo até um paralelo com o tema de hoje, assim, tem que ser apaixonado. Porque, às vezes, na faculdade, às vezes tem um semestre de psicanálise, né? Vê um pouquinho de Freud, Lacan, daquele jeito, assim, mais ou menos, que dá para engolir ali e passa para frente. Então, acho que é um estudo muito legal, né? Para quem gosta, para quem é apaixonado pela psicanálise. Tem Na várias graduação opções. eu vi, eu acho que 3 matérias de psicanálise, isso porque eu peguei tópicos especiais, mas logo saindo da faculdade eu já fiz meu primeiro cartel. Então, assim, isso para mim sempre foi algo que eu já sabia que era psicanálise, mas eu tentava fugir. E aí depois foi se consolidando mesmo ao final nos estágios, né? Que a gente acaba escolhendo ali a temática. Você também atua em clínica, Jéssica? Sim, desde que eu formei, na verdade, passaram alguns meses assim. E eu comecei a atuar, procurando primeiro a minha supervisora, aí eu já fazia análise há algum tempo, e aí eu realmente comecei a prática clínica. E aí já são 8 anos, esse ano fazem 9. Eu acho que é bem diferente a clínica do início, isso também é muito interessante, né? Os primeiros pacientes, o primeiro contato, com hoje, né? Esse outro lugar, tanto no estudo quanto na experiência mesmo que você vai adquirindo ali, no ouvir, uma escuta que vai realmente mudando, conseguindo silenciar muito de si para realmente ouvir o único sujeito em análise, né? Que é o analisante. Nossa, sim, que legal. E na clínica, já falando da clínica, como é que, nesses seus anos de experiência, junto com a sua pesquisa, como que você vê a psicanálise com a clínica e o amor, né? Tipo, o tema, o amor e a psicanálise na clínica, como que eles conversam? Tem espaço para falar sobre amor na clínica e na psicanálise? Como que você vê isso? Eu acho que tem demais. Porque, assim, o Freud falava lá no início, né, que a gente tem 3 fontes do nosso sofrer. Tem aí tanto a potência da natureza, quanto a fragilidade do nosso corpo, mas coloca uma última, que é a insuficiência das normas para regular os vínculos humanos. E aí, em algum momento, que é também no Mal-Estar na Civilização, de 1930, ele vai dizer que é preciso amar para não adoecer. Então, acaba sendo ali um paradoxo, né? Se é algo que me faz sofrer, mas eu também preciso amar, senão eu adoeço, então como é que é isso? E aí, por exemplo, em uma carta para Jung, eu adoro, inclusive, a correspondência do Freud e do Jung, então, quem nunca leu, gente, por favor, leiam, eu adoro. Ele vai Vale ouro dizer mesmo, é muito bom. nessa carta, ele vai dizer que a psicanálise, na verdade, na sua essência, ela é uma cura pelo amor. E aí depois o Lacan vai dizer também que não se fala outra coisa em análise senão falar de amor. Então eu vejo a clínica totalmente relacionada com amor. Não tem como falar de si e não falar de amor.
Porque a forma que a gente investe nos objetos da vida é a forma que a gente ama, a forma que a gente aprendeu a amar, né? Então, eu também acho que é importante pensar que, além, né, do que o Freud falava, que o amor nos humaniza, nos civiliza, um sujeito na psicanálise, por exemplo, ele não nasce, ele vai se constituindo. E ele se constitui como? Com a função materna e paterna, como ele aprende a amar. Então, a mãe vai traduzir o mundo para a criança, o pai está ali, de certa forma, para fazer aí uma interdição, e a gente vai vendo que ela vai se constituindo, gostando mais de umas coisas do que de outras, entendendo essa mãe que aparece, que some, e ali ela vai realmente fixando, né, as suas formas de satisfação, de prazer, de amar, e aí a gente vai ter vários nomes, né? Então, talvez eu goste de pensar que o amor começa ali, começa nesse descobrimento do mundo. E é uma coisa interessante, inclusive que motivou a colocar também essa questão, é que pouco se fala sobre a devastação também que um amor pode trazer, né? Para a possibilidade de uma quebra que um sujeito pode ter a partir de determinado amor, a partir de determinado sentimento. E me lembro muito isso antes de ingressar na universidade, quando eu só começava a pensar mesmo em fazer psicologia, que surgiu um discurso já de pessoas ao redor falando que psicólogo é quem vai atender, sei lá, adolescente que terminou o relacionamento. Sabe, quase fazendo um pouco caso daquela angústia ali, que aquela pessoa sente. Sabe, é coisa boba. Quebrar o coração é coisa pouca. E não é. A literatura tá aí até para falar disso pra gente, né? Tem nada mais devastador que o amor também. E é interessante que quando a gente fala em amor, a gente fala em uma aposta, né? Eu sempre falo que o amor, ele é uma aposta, sem garantias. Mas você está falando do amor romântico. Aquele amor que a gente espera, inclusive, que seja maravilhoso, como talvez aí nos contos de fadas. Só que o amor romântico, na verdade, assim, a rigor, ele seria aquele amor que não dá certo, que é cheio de impasses, de terceiros. E eu acho que essa confusão ela se dá porque o Freud ele utiliza tudo como amor. Ele não vai fazer uma diferenciação, por exemplo, do que é amor. E a gente sabe que temos 4 tipos de amor. Temos o ágape, o filia, o eros e o caritas. Então, quando a gente vai fazendo essa divisão, inclusive na análise, a gente vai vendo, então, olha só, não é só o amor romântico que se trata. Por isso da transferência também, né? A gente vai pensar aí no ágape, naquela relação da amizade, a filia do amor que os pais têm pelos filhos, o eros, essa questão mais sexualizada, e o caritas, esse amor dos deuses pelos homens e dos homens também pelos deuses, né? Então temos aí esses 4. Só que a gente sempre acaba recorrendo a esse amor romântico do senso comum, como se 1 mais 1 fosse igual a 1, nessa tentativa aí da unificação, né, daquele outro que completa. E eu tenho um poema que ele diz assim no final: para quem já foi 2, o 1 jamais será suficiente. Então, eu gosto muito dessa frase, inclusive ela retrata assim muito do que quando você consegue sustentar algo na relação romântica que tem a ver com a sua diferença radical do sujeito, você não quer ser mais um, você não quer se fundir, né? Tem algo ali que é possível de ser sustentado por 2 e não por um só, né? 1 mais 1 fazem 2 mesmo, né? 2 sujeitos ali desejantes que têm ali, claro, suas fantasias, senão a gente não sai nem da cama, né? A gente não levanta nem da cama se não for pela nossa fantasia, mas tem ali uma idealização, né? De uma completude, mas que também revela essa impossibilidade, né? Acho brilhante isso aí que você falou, porque realmente tem todo um caminho que o amor romântico ele leva na maneira como ensinam pra gente. A gente aprende o que é esse amor na literatura, a gente aprende o que é esse amor na televisão, em filme da sessão da tarde, sabe? Que seja. A gente foi crescendo com algumas ideias, assim, do que significa o amor. E isso me fez lembrar de uma ocasião. Em 2018 teve o Congresso, o CBP, o Congresso Brasileiro de Psicologia,
lá em São Paulo, e aí tinha uma feirinha nesse congresso que, enfim, psicólogos que trabalhavam ali vendendo bonequinhos para você utilizar em sessão, para ensinar determinada coisa para as crianças, enfim. Tinha um boneco que eu tirei foto, não lembro se eu ainda tenho essa foto, mas que eram duas pessoas grudadas. Era um bonequinho de madeira com duas pessoas grudadas que fala, eu sou tanto nós que eu sinto falta de mim mesmo. E aí eram duas pessoas tristes e fusionadas, assim. Falei, gente, não é possível que eles me deram esse golpe agora, aqui no meio do congresso. E que realmente é um caminho até quase que várias religiões pregam, né? O fim não é mais o casal, é a humanidade. Você vai perdendo, né, aquilo que faz você mesmo, enquanto sujeito, né? Você me lembrou do mito de Aristófanes, quando você falou desses dois bonequinhos colados, que é um mito que o Freud se serviu. Ele ia falar justamente dessa complementariedade que a gente busca, porque nesse mito nós não éramos dois sexos, né? O feminino e o masculino, nós teríamos aí três. Então seria o feminino, o masculino e o andrógeno. Só que o andrógeno, justamente assim, por ele ser forte, ele era ambicioso, travou uma luta aí com os deuses, Zeus ganhou, e aí divide esse andrógeno, que seria essa união do feminino e do masculino na mesma pessoa, né? Eles são cortados ao meio e vivem, então, na busca aí da sua completude. Talvez aí na busca do que a gente chama hoje, da alma gêmea, da metade da laranja. Então, eu fiquei pensando como até hoje a gente tem essa sensação, talvez, que um dia a gente já foi um dia a gente já foi todo, a gente já foi essa complementariedade que hoje a gente ainda busca. E se um dia a gente não foi um, ainda tem a lenda de que um dia você vai encontrar a sua metade. Né? Você ainda vai encontrar a parte que falta, vamos assim dizer. A parte que falta tá andando aí por algum lugar. Que É eu a acho que meta antes final, né? é Que a meta colocam, final. você precisa encontrar a pessoa metade. E tem uma pessoa no mundo te esperando perfeita para você. Tem esse mito, né? Acho que existem muitos mitos sobre o amor também. Acho que o amor é um tema, que nem você estava falando, é um tema tão popularizado, né? Principalmente o amor romântico. Tem tantos mitos, né? De que para ser feliz tem que ser desse jeito, que tem que ser daquele jeito. E assim, na psicologia a gente trabalha com o individual, né? Com o subjetivo, né? Com a psicanálise, enfim, com todas as vertentes, que cada um tem uma versão, né? Do que é a felicidade, do que é essa complementariedade, né? Do amor, e nas suas diversas escalas, né? E eu acho que o Freud e o Lacan, eles vão destruir o nosso ideal de amor, né? O ideal amoroso. Eles chegam para destruir, porque eles falam assim, então, não há esse lugar de completude que você está aí buscando. Ele vai falar justamente, não há encontro, há desencontro. Por isso que eu gosto sempre de pensar no encontro amoroso sempre com des antes, né? Porque é um desencontro. Eu vi um meme esses dias, uma amiga me mandou, que eu vou compartilhar com vocês. Ele dizia assim, um cara vendo assim a pessoa falar, e ele falava assim, e você gosta dele? E peraí, e ele gosta de você? E vocês se gostam assim mutuamente? Mas que estranho. Não, mas é sério isso? Justamente para falar que o encontro, esse encontro de eu gostar de alguém, outro gostar de mim, a gente realmente apostar em uma relação juntos, isso é o estranho, né? Esse é o estranho, e não o contrário, né? Da gente acreditar que o estranho ali seria o desencontro. Tem um texto que eu fiz faz um tempo, acho que faz uns 2 meses já, lá pro Psicopauta mesmo, que era sobre a série do How I Met Your Mother. Não sei se você já assistiu. Era uma série de comédia, mas que o texto chama How I Met Your Mother e a Demanda do Amor Perfeito. Mas que a série, a premissa dela se passa em torno do Ted, que é o personagem principal,
explicando para os filhos como que ele conheceu a mãe deles. E aí são 9 temporadas dos filhos sentados, esperando o Ted contar como que ele conheceu a mãe deles e contando as histórias dele com os amigos dele, até o dia que ele conheceu a mãe. E aí vai passando por diversas mulheres na vida dele. E a série é um pouco canalha nesse sentido. Na verdade, totalmente canalha, porque ela promete para você, durante todo esse percurso, que é só esperar, porque existe uma pessoa perfeita para você, uma pessoa sem defeitos, uma pessoa que foi esculpida a dedo, sabe? À mão, assim, bonitinho, que vai compreender todos os seus erros. E você não vai precisar mudar alguma coisa, ou alguma coisa assim vai acontecer para vocês poderem conviver bonitinhos, vocês se amam, cada um vai ceder em determinado espaço, sabe? Não, ele é fornecido para ele uma pessoa sem falhas, uma pessoa totalmente perfeita, que era só ele esperar que aquela pessoa chegaria. E eu acho que isso entra um pouco na nossa terceira pergunta também. Acho que pode fazer, João. Né, que tem uma frase do Lacan, né, que fala sobre amar é dar o que não se tem a alguém que não quer, né? E o que você pensa sobre isso? O que você acha? Porque é uma frase muito... Enfim, eu vou deixar para você. É uma das frases minhas preferidas do Lacan, na verdade. E só voltando um pouquinho, isso me lembrou muito essa pessoa perfeita que a gente busca encontrar. Eu fico pensando se a gente realmente pudesse encontrar e chegasse agora, assim, desse de cara com essa pessoa. Eu acho que essa pessoa seria tão desinteressante. Eu acho que ela não, sabe, não daria ali nenhum, sabe, palpitar no coração, aquele frio na barriga. Seria só mais uma série. Justamente porque a gente não suporta muito esse encontro muito próximo com o objeto. Tem que ter uma distância ali. Uma distância não muito próxima, para eu não achar que, né, esse crocodilo ali vai me engolir, mas também não pode ser uma distância muito longe, que eu nem vislumbre esse objeto. Então, a gente achar essa distância é muito complicado. Mas eu estou dizendo isso porque essa frase, eu sempre lembro de outra. Inclusive, quando eu vou falar dela, eu até confundo e misturo as duas. Que é, amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Só que eu sempre adiciono, peço que te recuses o que te ofereço, porque não é isso. E aí eu queria começar por essa segunda, então. Eu acho que ela tem aí 4 tempos interessantíssimos para a gente pensar. Tem um primeiro tempo que é o pedido. Eu peço algo. Eu direciono, eu consigo simbolizar algo que eu desejo, que já é muito difícil, né? Você colocar em palavras algo do desejo, porque justamente tem algo que escapa. Ainda bem. Depois, que te recuses, ou seja, o que eu peço que você recuses isso que eu estou pedindo. Né? Então, tem uma recusa em um segundo momento desse outro. E aí, um terceiro momento, tem o que eu ofereço. Né? Então, tem algo aí que eu estou oferecendo que eu nem me dou conta do que é. E um quarto tempo que é porque não é isso. Então, não é isso que eu estou te oferecendo, não é isso que eu estou pedindo. E aí volta a frase que vocês colocaram. Amar é dar o que não se tem. Então, eu estou dando algo que eu não sei o que é. Muitas vezes a gente fala, ai, por que eu fui me apaixonar por determinada pessoa? O que é que me atraiu nela, eu não consigo enxergar. Né? Amar é dar o que não se tem. Você não sabe o que você está dando para aquela pessoa que teve esse encontro, e você não sabe o que te despertou, que traço, né, que se repete aí desse lugar de objeto amado aí pelos pais. E em algum outro momento, você coloca, né, alguém que não quer, porque se você imaginar e pedir isso que você está imaginando que a pessoa quer, não vai ser isso, vai ser recusado, e essa demanda, ela vem num pacote pronto, né? E o que a gente escuta muito no consultório é aquela pessoa que muitas vezes tenta se moldar para encaixar em um ideal que a pessoa está buscando. Então, ele quer realmente alguém assim. Então, ele quer isso, então eu preciso realmente me colocar nesse objeto ideal, nesse lugar ideal, porque aí sim eu vou ser amada. É uma demanda. E a gente tem que lembrar que toda demanda é de amor e de reconhecimento, né? Então, em algum momento, tem esse desencontro do que eu imagino que o outro quer, do que o outro imagina que ele está pedindo,
do que eu imagino que eu estou respondendo e do que ele está recusando, que nem sabe, né? Então, no fundo ali é difícil até saber o que existe ali, né? É uma dinâmica tão... é um pouco vazia, né? Ao mesmo tempo que ela é cheia, plena ali de expectativas, enfim, mas ela é muito vazia também. Principalmente ainda mais cheia de angústia. Muito cheia de angústias também. Exatamente. Ainda mais agora com essa fala que você falou agora, eu percebi muita, primeiro, contradição no amor. Eu quero, mas não quero, aquela coisa assim. E é uma coisa pouquíssimo palpável, né? Não é uma coisa assim, não sei o que eu quero, não sei o que é, sabe? Não é uma coisa... por que eu me apaixonei por tal pessoa? Por que tipo, não é uma coisa que existe uma resposta a tal coisa, mas isso, aquilo, vira isso. Não, tipo, é uma coisa muito abstrata, pouquíssimo palpável, né? E eu... desculpa, Jéssica, pode falar. Não, só me lembrou uma frase muito popular, aquela credo, né? Mas que delícia. Então a gente acaba tentando aí nessa posição o tempo todo, né? Então, o que a gente pede, às vezes até chega, mas a gente fala, putz, não é isso que eu quero outra coisa. E essa outra coisa vai nos movimentando, porque o desejo é isso, né? Esse movimento que não cessa. Se cessar, a gente está morto. Era logo no desejo, ainda bem que você chegou nesse ponto, que era no desejo que eu queria também tocar nesse ponto. Isso, você acha que isso entra também nessas dinâmicas? Pode ser até um pouco do senso comum, mas tem muito de psicanálise no senso comum às vezes, porque a gente não que a gente veja pelo em ovo, mas a gente gosta de observar algumas coisinhas, né, na psicanálise que às vezes o senso comum tá falando, mas não sabe por que tá falando. Daquela questão do se você tá namorando, você quer estar solteiro, se você quer estar solteiro, você quer estar namorando, porque a partir do momento que você consegue alguma coisa ali, o objeto de um desejo seu, ele perde o sentido, que lá deixa de fornecer um gozo imaginário, né, um objeto ali de gozo que não, no fim não era aquilo lá que você esperava e você tenta encontrar aquilo em outro lugar. Eu acho que para a gente escolher estar se relacionando, se a gente está falando de uma relação monogâmica, claro, a gente está falando de se escolher relacionar com uma pessoa. E escolher se relacionar com uma é apostar nela. Apostar no encontro que você tem com ela e nesse desencontro. E, ao mesmo tempo, renunciar todas as outras. E essa renúncia, eu acho que aí é o que pega, né? Porque muitas vezes a gente confunde demanda com desejo, né? Porque o próprio fato de a gente ter que pedir já sai aí do desejo com certeza. Ele extrapola esse pedido, né? Essa simbolização. Mas o que eu gosto de pensar é que também, se a gente não nomeia isso, como é que o outro vai saber, né? O óbvio também precisa ser dito, já diria Freud. Então, a gente precisa nomear aquilo que a gente quer. De certa forma, o querer, não o desejo, justamente por esse nominável. Mas pensando nesse lugar que você trouxe, de estar solteiro e querer namorar e querer estar solteiro, eu só penso que os neuróticos são os eternos insatisfeitos. Então, o lugar que eles estão sempre vai beirar aí algo da insatisfação. Então, tem algum lugar, alguma promessa dessa civilização que eu vou estar mais feliz do que eu estou hoje. Tem alguma promessa aí que eu ainda não achei. Então, não sei se é essa pessoa mesmo, né? Não sei se é melhor então eu estar solteiro. Então, tem algo aí que vai rondando justamente esse imaginário do ideal. E aí entra o narcisismo, porque amar, a gente tem que perder um pouquinho do nosso narcisismo para a gente amar um pouquinho além da nossa fantasia, que a gente imagina que o outro seja. Porque a gente se encontra com o outro nesse objeto real. Mas para ver e se relacionar, a gente se relaciona com esse objeto que a gente fantasia. Então a gente se relaciona com outra parte da nossa fantasia, nossa janela de ver o mundo, né? E nessa fantasia, o que acontece? O outro não corresponde. Justamente porque não há essa correspondência do aquilo que eu quero e aquilo que eu encontro. Até porque se houvesse, acabaria, né, essa busca. Então, o desejo é justamente, olha que interessante, né, de estar com alguém e conseguir se movimentar para além de paralisar. Então, a gente pensa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Talvez, se você ficar confortável ali com o seu verde, na medida, sempre na sua medida, né? A medida quem dá é o outro. Não, a medida quem dá é você. Porque eu tô lembrando de uma frase que dizia assim,
Todo excesso esconde uma falta. Gente, eu detesto essa frase. Por quê? Ela diz de um excesso. Só que as pessoas pegam essa frase achando que o excesso, ele é justamente a régua, quem dá esse excesso é o outro, e não a pessoa. Então, quando eu tô falando dessa grama, quem tá falando se isso é excesso ou não é o próprio sujeito. E ele tem que nomear isso, não é o outro. Então, tem muita gente que fica nomeando como excesso um monte de coisa, inclusive, se essa pessoa acreditar que aquela grama que tá ali amarela, ela é verde, brilhante e vibrante, quem sou eu para falar, olha, ali não tá legal para você, né? Isso tem que vir do próprio sujeito. E Jéssica, quando a gente fala, quando a gente aponta esses desencontros, né, do amor, como você já trouxe, como que esses desencontros, como que isso fala da nossa constituição como sujeito mesmo? O Lacan tem uma máxima, que inclusive está no dicionário amoroso da psicanálise, da psicanalista Elizabeth Rudin-Scott, que ele diz assim: o amor é um tipo de suicídio. E eu achei isso fantástico. E eu pensei logo, suicídio de quem? Qual é o suicídio ali? E eu acho que talvez tenham dois suicídios. O primeiro é que a gente pensa do próprio, né? Mas eu estou pensando da morte mesmo, de um ideal, nesse suicídio. O primeiro, o meu ideal de amor, o meu ideal de encontro, o meu ideal dessa pessoa que eu vou me relacionar. E um ideal também do próprio sujeito de felicidade. Um próprio ideal que às vezes não coloca em jogo ali o desamparo. Um ideal que a gente coloca o amor, uma visão muito infantil, como a pessoa toda boa, como se também não tivesse uma parte nela que fosse, inclusive, do ódio. O Lacan vai falar justamente do amódio, né? O ódio não sendo o oposto do amor, como muitas pessoas pensam até hoje, mas e sim a indiferença. Então, o ódio, gente, a gente precisa de muita energia para brigar com alguém, para investir nisso, né? Então, é um investimento nesse objeto, né? Um investimento nessa pessoa, até para brigar. Se você não se importa, você nem briga, você sai e vai embora. Vou perder meu tempo aqui para quê, né? Então, de certa forma, tem aí um investimento tanto do amor e do ódio, que eu acho que passa justamente por esses desencontros, mas principalmente esse suicídio, porque a gente tem que perder essa cota aí de narcisismo e para lidar com esse outro, para colocar o amor para um outro lugar. Isso é muito difícil. Como eu vou falar, abra mão disso, que é seu, que você já tem, com uma aposta em algo que você desconhece, que talvez realmente não retorne para você. Pensando aí realmente no investimento que o Freud vai falar, né, da pulsão de objeto, né, da pulsão sexual. Então, como é que eu posso garantir isso? Não tem. Então, é muito difícil a gente querer abrir mão. Tem uma outra questão também que eu gosto de pensar, que o desejo é aquilo que a gente não pode possuir. Então, a gente pensar o outro nesse desencontro como algo que eu não posso possuir, eu realmente me interesso pelo outro por aquilo que me falta. Inclusive, volta a tentativa de completude, né? O outro vai ter aquilo que me completa, aquilo que, de certa forma, eu não tenho, mas a partir do outro eu posso realizar o que falta em mim. Então, é colocar, gente, muita pressão em cima desse outro, né? O outro tendo que ser ali um anteparo para minha falta. Isso é muito pesado. Sempre a gente tem que pensar em desejo, né? A gente vai falando aí na psicanálise, ele é inconsciente. Sempre que eu tô falando aqui de desejo é isso, né? Inconsciente, ele é sexual, ele é recalcado, ele é proibido. Justamente porque ele tá falando aí dos objetos de amor. Então, encontrar com esse objeto de amor, ele é algo, né, que tem a ver com desejo. Então, como eu vou incidir nesse lugar? Eu tenho que falar daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não sou. E aí eu lembro de uma fala de uma paciente que ela falava assim, nossa, mas no casamento, né, ela investindo ali, mas eu fazia tudo por ele, e ainda assim não deu certo. E eu fico pensando, né, eu fazia tudo, não tinha espaço para falta. Então, de certa forma, esse tudo, ele incide justamente por algo que não tem ali um desejo. Essa aproximação com o objeto ficou muito próxima, né? Então, assim, já fazia tudo por mim. O que mais que eu precisava fazer? Nada, né? Então, a falta ali, ela mobiliza. Às vezes a gente vê ali nessas relações amorosas, ali no início, a gente falando, não, eu vou sumir um pouquinho para ver se faz falta. Também tem isso, né? De um jogo ali amoroso, de
vamos ver como é que o outro responde, né, a essa falta. Então, acho que também vai por aí. Sim, sim, não, aproveitando isso que você falou, acho que tem muito a ver também que como que o amor e os desencontros, eles se relacionam com as nossas angústias nos relacionamentos afetivos. Como que se dá essa relação? Como é que você vê essa questão? Para isso, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Se a gente pensar nesse amor romântico, a gente tinha um direito, inclusive, dos próprios casamentos, foi dado o estatuto ali de casar por amor, e não casar por um pacto familiar ali, inclusive um pacto social. Implicaria, então, da gente conseguir se responsabilizar por uma decisão. E realmente levar ao cabo, né? Colocar ali o preço de sustentar uma escolha. Isso é muito difícil. E às vezes a gente quer realmente não escolher. Só que a gente tem que lembrar que não escolher também é uma escolha, porque algo ali vai se dando nesse processo, né, da sua não escolha. Então, escolher é uma escolha, não escolher também é, e a gente tende a ter que escolher e se responsabilizar. Então, quando a gente vai falar de um casamento, né, nesse caso ali, pensando ali na construção do casamento na vida, né, ali da cultura, isso foi dado o estatuto para o sujeito de poder fazer essa escolha, para além de um ideal. Um ideal, por exemplo, de um bom casamento, rico, né, poderoso, de um nome, de um sobrenome. E aí eu fico pensando, se isso não estava em jogo e isso era a responsabilização que o sujeito tinha, agora tem uma outra coisa em jogo que ela é muito mais subjetiva, né, que não tem ali essa objetividade de alguém que está me dizendo o que eu devo fazer. Você sai do ideal do outro, do que deve ser, para pensar o que eu quero ser, como é que é isso? Em algum momento, quando a gente é constituído, né, a gente pensa ali, né? Tem alguém que diz o que eu sou, e depois tem alguém que me diz o que eu devo ser. E tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que ele diz assim: porque querer ser já não é, e aquilo que resta é você. Querer ser algo já não é, né? Eu quero ser. Você é alguma outra coisa além disso que você quer ser. E o que vai restar nesse momento é somente você. Justamente com essas falhas, justamente com essa idealização, justamente com esse ideal de algo que você quer ser e talvez ali você não consiga ser. Mas a gente pensar em uma outra ideia que eu gosto bastante, se a gente consegue, em alguma medida, sair dessa escolha, inclusive com esse ideal narcísico de alguém que tem que me completar, alguém que tem que ser ali minha metade da laranja, a gente vai entrar no que o Lacan fala do amor como um dom. E eu acho isso maravilhoso, assim, ele fala disso, assim, vivamente. Ele diz que até quando a criança está ali se constituindo, com a presença e a ausência da mãe, a gente vê esse momento como um signo de amor. E nesses signos, eles são portadores aí do amor, tem o desejo, tem toda essa relação, inclusive dessa demanda. E aí a gente consegue demandar, como Lacan fala, né, dos desfiladeiros, do significante. A gente consegue nomear isso ali que a gente está demandando, né? E a gente consegue pedir, olha só a frase que vocês disseram, né? Pedimos e recusamos também o pedido desse outro. Não é todo pedido que a gente aceita. Muitas vezes se é, mas tem momentos que a gente recusa. Inclusive, recusar é uma escolha de um outro lugar, que não aquele que o outro está me dando para eu aceitar. E aí, nesse lugar de dom, a gente tem que pensar também que a gente tem um presente aí que é gratuito e é dado ao outro por gratuidade. E a gente pode receber também da mesma forma. Porque muitas vezes a gente imagina o amor como uma troca. Então, se eu dei, eu vou receber. Até uma criança, por exemplo, quando ela dá uma pedra para a mãe, né? Ela vai dar a pedra, mãe, a pedrinha aqui que eu fiz para você. Essa pedrinha, né, que ela pega ali no jardim, coloca uma florzinha e fala, mãe, isso aqui é minha produção para você. Ela está vendo que é algo que extrapola si mesma e ela consegue direcionar isso para um outro, para que o outro também tenha isso. É um dom, né, que ela coloca ali naquele movimento. Se a gente coloca o amor como condicional, então eu amo se esse outro me dá uma pedra de volta, isso já muda todo o estatuto do amor.
Então, eu gosto de falar que o amor, ele tem esse verbo que é intransitivo, porque é amor e ponto. Não tem um amo se. Eu amo se o outro fizer isso por mim, eu amo se eu tiver esse lugar de reciprocidade. Isso é até polêmico. Eu já fiz um post sobre isso, que as pessoas vão falando, como assim, Jéssica? Não tem uma reciprocidade na relação? Como é que você ama assim uma reciprocidade? Você não quer ser amado também de volta? Não é disso que eu tô falando. Mas é porque, se a gente pensar nesse lugar de troca, se eu dou X, eu quero receber X. E às vezes vem Y, vem Z, vem W. E aí, como é que eu lido com essa reciprocidade? Que não vem ali justamente do X que eu esperava. Então, claro, vem alguma coisa, mas não é algo igual, não tem essa relação de troca, né? E aí, o Lacan vai falar justamente desse amor como dom, de dar e receber. É receber algo que é dado gratuitamente, não algo que é demandado, tem ali uma encomenda certa, algo ali que eu pedi, né? Por exemplo, um iFood ali que eu coloco e peço e vai vir aqui tal horário na minha casa e assim eu recebo. É justamente mais uma prática ali de um fazer com a outra pessoa. Então, quando eu me relaciono, não é mais como assim você não consegue suprir essa minha expectativa? Mas o que a gente pode fazer juntos a partir disso que nós temos aqui, né? A gente vai fazer o quê? Em direção ao quê? Esses dois, né? Eles vão viajar, eles vão ter um filho, eles vão tirar aí um ano sabático, eles vão fazer o quê? Eles vão se casar. Então, a gente tem que pensar justamente que tem aí algo que aponta uma direção para que esses dois possam realmente ter ali algo para além de eu vou tentar te tamponar, eu vou tentar colocar você no meu ideal. Porque senão fica uma briga, percebe? Uma briga de ego. E ali, meu bem, em briga de ego, o sujeito desaparece. Essa diferença radical, com certeza, ela vai para um outro lugar. Jéssica, eu tenho certeza que você deixou muita coisa para quem tá ouvindo ficar pensando. Se, inclusive, gente, se alguém acabar terminando o relacionamento, alguma coisa assim depois de ouvir esse podcast, a gente vai deixar o contato da Jéssica ali nos comentários do Instagram para chamar ela. Mas para indo agora para a nossa finalização, para um caminho aqui um pouco diferente. No início a gente chegou até a falar, a Jéssica também é escritora. Ela falou um pedacinho de um poema dela aqui pra gente. E agora eu queria dela algumas indicações de livros para quem gostou desse tema, para quem agora tá com a pulga atrás da orelha, tá complicado poder se aventurar um pouquinho mais. Então, Jéssica, o que você trouxe aí pra gente hoje? O que você trouxe para quem tá ouvindo até agora? Separei alguns livros, bem alguns mesmo, que eu gosto bastante. Esse aqui, ele é da Companhia das Letras, que é um livro que fala, inclusive, de todos os escritos técnicos do Freud. E tem sobre a dinâmica da transferência, observações sobre amor transferencial, que a gente não falou aqui, mas, por exemplo, e quando o analisante se apaixona pelo analista, né? Porque isso também já é esperado da análise, justamente por essa relação amorosa. E qual é o nome dele? Esse aqui? É, o nome desse. Esse é Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, artigos sobre a técnica e outros textos. É o volume 10 da editora. Ah, o azul. Para quem não tá, para quem só tá ouvindo, é o livro azul de Freud, se vocês forem pesquisar. É porque é uma coletânea, né? Ele pega de 2, 3 anos, pega tudo que ele escreveu e junta num só, né? Aí de 1911 a 1913, né? Nesse caso. Isso. Legal. E eu já vou pegar na mesma coletânea, é o volume 12, que é a Introdução ao Narcisismo, que são os textos metapsicológicos, então 1914 1916. Tem Introdução ao Narcisismo, Pulsões e Seus Destinos, que são 2 textos aí que a gente vai falar muito desse investimento libidinal. Temos também da editora Autêntica, a nova tradução de Pulsões e Seus Destinos, que é amo essa edição, eu amo as edições da Autêntica, pelo amor de Deus, me dá... Você tem todos já? Você já conseguiu todos? Que montam a imagem do consultório dele?
É Ainda, muito ainda eu legal. acho que ela não fez todas, mas assim, publicou, né? Ela tá aos poucos publicando. Mas a tradução é excelente, né? Porque ela é direta do alemão. E nesse aqui, que é Por Sonhos e Seus Destinos, de um lado é o escrito em alemão e do outro lado o escrito em português. Então, em questão de tradução, é muito interessante para a gente pensar os conceitos. E eu deixei outra aqui também da Autêntica, um All-Star na Cultura, que é uma tradução também direto do alemão, e é um texto que quem me acompanha aí sabe que eu amo, de 1930, que eu falei bastante dele, assim, em várias questões. Vamos para o Lacan. O Lacan tem o seminário 1, gente, que ele fala muito sobre o narcisismo, tem o seminário 8, que foi o que eu trouxe muito no meu mestrado, que é sobre a transferência. Tem também o do 19, o 20, que ele vai falar sobre as formas de sexuação, para quem quer estudar aí, o não todo, todo, feminino, masculino. E os escritos, né, que ele também tem aí um texto que eu gosto muito, que é sobre a intervenção sobre a transferência. Agora, eu queria ainda passar mais alguns. Continue passando. Aqui tem Fica à todo, vontade. todo o espaço do mundo para livros. Tem um que eu gosto muito que eu trouxe, né? É das máximas do Lacan, que é da Roudinesco, o Dicionário Amoroso da Psicanálise. Esse é um livro dela, ele não é tão antigo, ele é de 2019, mas eu não vi ele muito divulgado. Eu gosto bastante. Ela escreve em uma associação livre, assim, vários verbetes. E para quem quer saber. Inclusive, gente, quem ainda não conhece Ruth Nesco, vai atrás. Essa mulher é maravilhosa. Ela tem a biografia de Lacan também. Tem uma coisa que, se vocês querem conhecer Ruth Nesco, vai no YouTube e coloca o Roda Viva dela. A Ruth Nesco, ela teve no Brasil. Ela tem um Roda Viva que é sensacional e com a né, da cultura, se eu não me engano. Então vão lá procurar no YouTube que tem a entrevista completa dela lá, vale muito a pena. E para quem quer saber um pouquinho mais da relação do amor e da transferência, eu deixei aqui Por Amor a Freud, Memórias de Minha Análise com Sigmund Freud, da Hilda Doliro, que eu gosto bastante, e da Catherine Milot, A Vida com Lacan, que também ela vai trazer da análise dela, então aí com Lacan e com Freud. E por último, eu queria ler, claro, o poema que eu trouxe do meu livro, o Lacunas de Vida em Mim, que ele foi publicado ano passado, em meio a uma pandemia, pela editora Patuá, que eu gosto bastante, é uma editora fantástica, e que tem a ver com essa questão do 2 e do 1. Um. Por favor, fica à vontade. Ele se Vamos lá. chama Fusão. Ele me dizia, sou simples. Minha confusão mental dizia o contrário. Não era cristalino. Nebuloso eram seus sentimentos. Eu no requinte. Mulher elegante, como ele dizia. Parecia de outro mundo. Você de Vênus e eu de Marte. Esses mundos coexistem? Nos encontramos por uma fração de segundo. Um feixe de luz que colidiu meu mundo. E eu me fundi ao seu. Ou foi você que fundiu ao meu? Nesse tropeço do destino, receio que volte a ser apenas meu. Já estou tão habituada a ser assim, 2. Para quem já foi 2, 1 jamais será suficiente. Jéssica, maravilhoso. E quem gostou, onde que Lindo, pode muito bom. encontrar o seu livro? Onde que consegue comprar ele? Ele está disponível no site da editora Patuá e na Amazon também. Ah, legal. Não, bom saber. Tem alguma diferença se comprar pelo site da editora? Ele vem autografado, alguma coisinha assim? Autografado comigo. Eu ainda tenho alguns exemplares, né? Assim, então quem quiser, às vezes, buscar lá no Instagram, me mandar um direct, a gente pode organizar. Aí eu consigo autografar. Bom, gente, esse bate-papo aqui foi maravilhoso. Jéssica, muito obrigado novamente por ter topado aqui participar com a gente. Foi uma conversa além de construtiva. Eu particularmente adorei e eu espero que quem está ouvindo tenha gostado também. Também adorei, muito obrigado. Nossa, é um tema muito bom, um tema muito importante de se falar. Muito obrigado por ter vindo. Eu que adorei esse bate-papo, muito obrigada.
Foi maravilhoso aí, passou tão rápido falar com vocês. Então, gente, muito obrigado para quem assistiu até agora. Se vocês quiserem saber mais, vai conhecer o perfil da Jéssica lá no Instagram. Ela tá sempre postando muita coisa interessante. Vocês quiserem entrar em contato com o fórum do Campo Lacaniano também. O fórum do Campo Lacaniano tem Instagram? Onde que as pessoas podem ir atrás? Tem Instagram sim, é @FCL Brasília. Legal. Então, enfim, se você quer conhecer mais o trabalho da Jéssica, quer conhecer o livro dela, inclusive, vai no perfil dela, @Jéssica Caiado, né? Se eu não me engano. @Jéssica.caiado. Jéssica.caiado. E muito obrigado. O Psicopauta fica por aqui. Para você ver mais coisas, vai lá no nosso Instagram também, @PsicopautaOficial. Agora esse podcast também está disponível nos podcasts da Apple, no podcast do Google, além do podcast do Spotify. Então não existe desculpa para quem quiser não poder ouvir ele. Muito obrigado para sua audiência até aqui e até o próximo episódio do Psicopauta. Até. Pronto, encerramos. Jéssica, muito obrigado por ter